Para falar agora sobre a faxina no Atlético Mineiro, depois do vice-campeonato na Sul-Americana, que repercutiu muito mal entre torcedores, mas também entre os principais acionistas do Galo, dá para contar que o elenco do Atlético passará por mudanças importantes para 2026, todas elas comandadas por Jorge Sampaoli. E essa definição aconteceu depois da derrota nos pênaltis para o Lanús no último sábado. Sampaoli fica para cumprir seu contrato e tem carta branca para mexer no elenco, com alguns objetivos, entre eles, rejuvenescer o grupo, torná-lo mais intenso e ao mesmo tempo mais barato. Dessa maneira, jogadores com salários altos, como o Hulk, R$2 milhões por mês, Júnior Santos, 1.700.000 mensais, e Rony, 1.600.000 por mês, correm enorme risco de não ficar para 2026. Dudu, que tem crescido de produção, e Scarpa, que virou reserva recentemente, também estão ameaçados, jogadores com salários na casa de R$1 milhão por mês. Importante registrar que o Galo tem um dos 10 maiores salários, um dos 10 elencos mais caros da primeira divisão, com vencimentos próximos a R$20 milhões mensais. Cifras completamente fora da realidade do Atlético, especialmente por sua capacidade de arrecadação. O Galo passa por problemas financeiros importantes e busca há mais de um ano alguém que tope investir R$700 milhões no clube. O problema é que até agora não apareceu tal investidor. O Atlético, ele faz uma Sul-Americana, que eu falei que a final não foi vexame, tem um monte de gente brava comigo, mas eu acho que a campanha do Atlético na Sul-Americana foi muito mais vexatória do que a final. Você ser segundo num grupo como o do Atlético, para mim é um vexame. Você ter que jogar uma repescagem de Sul-Americana, para mim é um vexame. Você não ganhar do Bucaramanga aqui em Belo Horizonte e ter que classificar nos pênaltis, para mim é um vexame. Você ir ao Chile, jogar contra o Iquique, fazer 2-0 e permitir a virada, para mim é um vexame. Você ter muita dificuldade no Campeonato Brasileiro pelo segundo ano seguido, brigar praticamente o campeonato todo para escapar de zona do rebaixamento, para mim é um vexame. Acho que isso tudo, cara, tem que servir de lição, mas é que o ano passado aconteceu algo parecido também. Eu acho que o ano passado foi muito melhor do que esse ano, muito melhor. O Atlético teve uma campanha acima de 66% de aproveitamento na Libertadores, foi o segundo geral na fase de grupos, foi a final, fez um jogo épico contra o River Plate aqui, um grande jogo contra o Fluminense aqui. O Atlético ano passado teve vários bons jogos, foi finalista, a final foi uma decepção, apesar de ter perdido para um time muito melhor, mas jogou o jogo inteiro com um a mais, mas enfim, isso é outra história. Perdeu a Copa do Brasil na final para um time muito melhor. Fez um campeonato brasileiro muito ruim, mas não aprendeu com isso para essa temporada. E o que o torcedor fica muito chateado é que o 2025 do Atlético foi pior do que o de 24, né? A chateação do torcedor é que o ano seguinte foi pior. E a preocupação do torcedor é que o próximo ano seja pior do que esse. Porque o Atlético possivelmente não vai jogar a Libertadores. E o fato do Atlético não jogar a Libertadores não pode impedir ou fazer com que o Atlético não faça um investimento suficiente para voltar a Libertadores. Se o Atlético não for para a Libertadores pelo brasileiro, e a chance de não ir é muito grande, que a diretoria do Atlético entenda que precisa fazer um investimento mais alto, precisa trabalhar melhor na janela, precisa montar um time mais competitivo, rejuvenescer esse elenco para voltar a Libertadores. Porque se o fato de não ir a Libertadores esse ano for um peso para que não haja um investimento suficiente, corre o risco de o Atlético não voltar de novo ano que vem para a Libertadores. E isso é muito frustrante para o torcedor. Ficar 3 anos seguidos, aí sim é um vexame. 2 anos seguidos e vendo o Mirassol jogar uma fase de grupos, é um vexame, é frustrante, é muito ruim para a torcida. E por isso, a cobrança. Então que o ano de 2025, ele seja um ano de lições novamente, que a diretoria aprenda novamente com essas lições, com tudo que aconteceu de ruim. Você chegar num período de atrasos de salário, em que o Atlético foi muito mal falado na mídia nacional. Isso manchou ali negociações, trouxe, tirou a credibilidade do Atlético em determinado momento. Isso tudo precisa ser lembrado e isso tudo precisa ser tirado como lição para que não se repita
na próxima temporada. O Atlético precisa voltar para a Copa Libertadores. Se não for para a Libertadores o ano que vem, se não jogar, e está muito próximo disso acontecer, que o Atlético faça uma janela, um mercado em dezembro e janeiro, pensando em voltar para a Copa Libertadores da América. E precisa fazer um campeonato brasileiro melhor. O Atlético precisa ser protagonista no brasileiro. Largar campeonato brasileiro ou fazer campeonato brasileiro ruim te deixa muito mais próximo de uma ausência de Copa Libertadores. Ou seja, te deixa muito mais distante da Copa Libertadores. Campeonato brasileiro aqui no Brasil é fundamental. E para você ser protagonista no Campeonato Brasileiro, você precisa montar um elenco equilibrado, um elenco bom, um elenco forte. O Atlético pense nisso. Jogando ou não a Libertadores do ano que vem, está perto de não jogar. A chance de não jogar ela é muito maior, a tendência é que não jogue. Monte um elenco em 2026 para ser protagonista no Campeonato Brasileiro. Porque se você for protagonista no Campeonato Brasileiro, você vai ter um ano de jogos bons, de vitórias, de presença da torcida no estádio e de vaga na Libertadores garantida para outra temporada. O Galo precisa estar na Libertadores. Não pode emendar mais um ano fora da Libertadores. E para isso precisa de investimento e precisa montar um elenco equilibrado e muito mais forte do que esse que a gente viu esse ano. O Atlético, eu acho que esse ano ele nem apostou em Copas. O Atlético